De forma bem breve, queria dizer que identifiquei que tem alguns conteúdos que são necessários serem abordados nesse capítulo, que eu acredito que vão ter links com outros capítulos, né? Especialmente no que diz respeito às redes e à regionalização, né? Então acho que é importante depois fazer esse movimento de buscar conversar, né? Fazer uma conversa entre os capítulos para que eles possam, de fato, abordarem esses temas de uma forma encadeada, né? Que tenha significância entre um e outro espaço. Mas eu acho que isso é termos de ajuste mesmo, né? De como que a gente vai abordar esses conteúdos. Os conteúdos que a princípio eu destaquei como importantes de serem abordados para construir um pouco desse raciocínio em relação ao tema, a regionalização, né, como base, na verdade, né, do entendimento tanto dos arranjos regionalizados da saúde, a organização de redes das regiões, e aí partir desse pressuposto de que é nesse arranjo regionalizado que se estruturam os processos que tem que embasam, na verdade, um pouco do que é que a gente vai abordar enquanto avaliação, controle e auditoria, e tem alguns temas que, na verdade, eles são meio que transversais, então eu pensei em partir desse ponto de partida em relação ao debate da regionalização. O outro tema seria a contratualização, né, e entender a contratualização não como ato de formalizar um contrato, mas enquanto processo mesmo de pactuação entre gestores e prestadores, né, e pensei em abordar esse tema através do debate sobre os processos, instrumentos e a própria lógica de relação entre esses gestores, prestadores, sistemas e serviços no SUS, né? Então, pensar um pouco o que significa essa própria proposta, né, essa lógica de contratualização e como isso pode se concretizar nesses novos arranjos organizativos do SUS, né, que a gente vem tentando organizar. Também pensei em estar abordando a contratualização também como um dos instrumentos, na verdade, que a gente se utiliza para poder organizar o sistema, né? E também situar essa ideia no ponto a partir, né, na verdade, do que o próprio decreto 7508 traz, né? E a partir desse debate do decreto também conversar um pouquinho sobre a programação geral de ações de serviço de saúde, né? Na verdade é um pouquinho do que a própria PPI já trazia enquanto conceito de programação, mas hoje mais atualizada nessa outra lógica que traz algumas novidades para o gestor, né? Apesar do decreto ainda não estar totalmente vigente, digamos assim, por conta inclusive da baixa adesão dos gestores a essa nova forma de organização, mas abordar então como que se situa a programação nesse bojo, falar um pouco sobre os conceitos de pactuação, né, e aí pactuação pressupondo a conversa sobre o processo, sobre os instrumentos de pactuação, os aspectos intergestores, interfederativos no SUS, como que a gente hoje opera isso, seja do ponto de vista conceitualmente da própria descentralização do SUS, que pressupõe que a gente tenha essas relações entre os gestores, falar um pouquinho então dos espaços de pactuação, seja a CIR, seja a CIB, seja a CIT, abordar um pouquinho o tema dos consórcios e outros arranjos interfederativos, como possibilidade
capaz de exemplificar com fundações estatais e, enfim, né? O próprio tema da... Mas tem um material que ela fez também que a gente viu. Ela fez roteiro. Da programação. Vamos. Mas aí isso a gente ajusta com o próximo. Tem Fernanda depois Cristiano. Faz você. Fernanda você não botou aí. Os outros livros a gente conseguiu baixar, aí é menos traumático. Bom dia a todos. Acho que de tudo que foi falado até agora, dos outros capítulos, já tem várias autocríticas aqui de adaptações, mas mesmo assim eu vou apresentar para vocês o que eu tinha pensado inicialmente, para vocês poderem fazer as demais críticas. Pode passar para mim. O capítulo que ficou para mim é sobre judicialização da saúde, mas como o Rodrigo até colocou, é importante essa questão da divisão de competências, de responsabilidades entre os entes, então talvez antes de entrar especificamente na judicialização, fazer uma primeira fala nessa introdução sobre essa questão da divisão de competências e responsabilidades, e talvez até entrar um pouco de forma bastante sintética, claro, no conceito de responsabilidade sanitária, que é muito discutido, tem diversos projetos de lei no Congresso para definir com um caráter mais punitivo, mas acho que a gente tem que apostar na defesa de uma legislação que tenha um caráter mais de explicitar melhor essas responsabilidades e deixar elas mais claras do que são hoje, né? Então acho que é importante colocar isso na introdução. Em relação à judicialização, eu tinha pensado primeiro num histórico, né, fazer um cenário. Isso parece extenso, mas acho que é bem simples, né? Um cenário que vai até a audiência pública do STF, que aconteceu em 2009, que foi um marco importante, né, para a judicialização. Foi a primeira vez que o judiciário discutiu na Corte Suprema, etc. E dali, não que isso tenha gerado muitas consequências positivas depois, mas assim, do ponto de vista de evolução da jurisprudência, teve algum sentido. E até falar um pouco do cenário pós-audiência, que embora ele não tenha mudado muito a postura dos juízes, ele gerou uma série de movimentos que acho que podem, talvez, no futuro mais promissor, contribuir. Abordar um pouco a legislação, nesse ponto dialoga bastante com o capítulo que o Elton vai falar depois, que é o capítulo da incorporação de tecnologia, né? Então, Constituição, Lei 8080, redação dada pela Lei 12.401, que fala da assistência terapêutica, né, integral, que é o foco principal da judicialização, né, o pedido por medicamentos, produtos, procedimentos. Brevemente, da Conitec também nessa relação que tem com a judicialização, não de forma extensa, e Decreto 7508 de 2011 também, porque fala das relações, né, nacionais, a RENAME, RENASES, essa ideia de atender aos fluxos que são definidos pelo SUS, que é muito comum que a judicialização também adentre no que a gente chama de fura-fila, né? Aquelas pessoas que não estão no sistema, não estão inseridas, não querem ser inseridas, mas querem fazer uso de uma prestação específica que lhes convém, né? Então, um pouco essa questão. Depois fala da relação com os órgãos do sistema de justiça, o judiciário, os comitês estaduais, outras iniciativas de diálogo com o judiciário, Ministério Público, Defensoria, na tentativa um pouco de racionalizar ou minimizar a judicialização da saúde. Então, tem algumas experiências de comitês, grupos de conciliação, mediação. Rio de Janeiro, inclusive, tem núcleos de apoio técnico ao judiciário que tem
em alguma medida, eu não sei se a gente não tem ainda avaliação se no resultado prático isso reduziu a judicialização, mas eu acho que é um movimento que pode, pelo menos futuramente, ter uma consequência do judiciário se apropriar mais, né, do que é o SUS e tá mais consciente de, se for decidir uma coisa mais coerente com o sistema, né, e não conceder pedidos que não têm nenhum fundamento ou que não tem registro na Anvisa, como o julgamento que a gente viu ontem, inclusive no STF, que já acho que talvez seja um começo também de uma mudança. Um capítulo que eu acho importante, uma parte que eu acho importante, que o Charles inclusive falou, é essa questão da judicialização, de como lidar com a judicialização para dentro da Secretaria Municipal de Saúde, né? Porque a gente costuma sempre olhar só o juiz, o promotor que entra, que não conhece o SUS, etc., mas a gente não faz uma autocrítica também do que dentro, né, da nossa gestão pode estar gerando a judicialização ou não a enfrentando com competência. Então, acho que a primeira questão da prescrição médica, como origem da judicialização, não é infrequente, muito pelo contrário, é bem frequente que as prescrições que dão base para os pedidos judiciais sejam de médicos do próprio SUS. Então, são os médicos da Secretaria Municipal de Saúde que estão prescrevendo fora da RENAME, fora da RENASES, sem critérios. Então, acho que essa autocrítica é importante, né? Então, daí fala das padronizações e suplementares, o papel das procuradorias e assessoria dos municípios, que é isso que o Charles falou, que no judiciário, que não está no processo não está no mundo, né? É essa expressão que eles usam. Então, não adianta todo o esforço do secretário em produzir informação técnica, em ter toda uma argumentação, tentar o diálogo, se isso não for bem colocado pelas procuradorias ou assessorias jurídicas no processo, né? Que é o que o Charles falou. Então, tem que ter essa aproximação com as procuradorias para que elas possam... Porque às vezes o gestor até tem uma resposta, mas o procurador vai lá e faz uma resposta padrão, usa princípios para argumentar que eram usados há 20 anos atrás e que não fazem mais nenhum sentido e que não convencem nenhum juiz, nenhum promotor, né? Então, essa aproximação com as assessorias jurídicas e procuradorias é muito importante, para que elas possam levar esse diálogo do SUS para dentro do processo, né? Porque senão vai ser em vão todo o nosso esforço. E falar um pouco daí, acho que a parte, também fazer uma meia-culpa, que eu acho que a gente no direito, né, Mauro, tem um pouco de dificuldade de trazer a Olga para dentro. Mas assim, o que eu pensei da parte mais prática é falar um pouco das experiências de algumas iniciativas que a gente já tem interessantes de enfrentamento da judicialização em alguns municípios, né? De núcleos de apoio técnico, de relacionamento com o judiciário, ou com o Ministério Público, a Defensoria, que eu acho que é bem bacana. Daí, considerações finais, para fazer os principais conceitos, né? A judicialização, a parte de divisão de responsabilidades no SUS, responsabilidade solidária e subsidiária, que é uma questão bastante presente também, e que gera bastante conflito nos processos. Não, isso é competência do Estado, não é do município, não é da União, e vira uma disputa entre os entes no processo e, no fim, o judiciário, para ele, tanto faz, ele manda o que tiver na frente cumprir primeiro, normalmente, na maioria dos casos, é o município, né? Então é uma discussão importante de se fazer. E daí o diálogo com a Procuradoria. Olha, não insiste nesse argumento, talvez seja melhor você ir por outro caminho para convencê-lo de que aquilo não é responsabilidade do município, que existe uma divisão, que o SUS tem toda uma regulamentação, não simplesmente falar, né, não é minha responsabilidade, porque eles vão daí partir para a responsabilidade solitária. Incorporação de tecnologia, medicina baseada em evidências, eficácia, atividade, segurança do medicamento, produto, procedimento. Isso mais um pouco na parte da argumentação técnica, porque o que a gente percebe no diálogo com os atores do sistema de justiça, o que eles querem ver no processo trazido pela Secretaria são os argumentos técnicos. Os jurídicos, eles, né, já têm apropriação, então eles se seduzem bastante, né, por esses argumentos, pelo menos assim, aqueles que têm alguma permeabilidade, né? Por esses argumentos de medicina baseada em evidências e por isso esses conceitos. A questão das listas suplementares de medicamentos, procedimentos ou produtos, que é uma dúvida também que existe, né? A RENAME, ela esgota todas as possibilidades ou não, o município pode fornecer algo que seja fora, se pode, como pode. Porque isso acaba depois gerando consequências também no sentido da responsabilização, quando
Não é incomum que os municípios, até cedendo a uma pressão dos usuários que estão ali mais próximos, forneçam coisas que não têm previsão, não tem um critério, né, de fornecimento, qual vão ser os usuários que vão ser atendidos ou não, e fornece conforme pede, né? Pede, fornece. Isso é importante também falar. E a questão dos conceitos de soluções extrajudiciais de resolução de conflitos, mediação, por exemplo. Na abordagem, os conceitos serão apresentados a partir de uma sequência lógica e cronológica para que o leitor perceba a evolução da judicialização da saúde, mas também a relação entre os itens. Por exemplo, a forma como o gestor lida internamente com a judicialização interfere no impacto que as determinações judiciais causam à gestão. A forma de administrar isso pode evitar, né, uma judicialização equivocada ou aplicação de multas que poderiam ser evitadas se houvesse um cuidado maior com isso. Ou para responder, né, às vezes nem há uma resposta em processo para o juiz ou para o promotor, para a defensoria, e isso é extremamente gera uma irritação. Gera uma irritação que é ruim, né? E elencar algumas experiências concretas de órgãos ou municípios específicos de maneira resumida para o município gestor perceber com mais facilidade como lidar com a judicialização. Próximo. Acho que é isso, depois das referências bibliográficas. Acho que tentei, na medida do possível, tem muita pesquisa específica de judicialização em alguns municípios e alguns estados. A gente tem dificuldade de ter números de judicialização na esfera municipal, mas na medida do possível trazer algumas informações de algumas pesquisas que a gente tem de municípios ou específicos. Acho que é isso. Mais um para reabrir o debate, tá? Olha só, na realidade. Eu coloquei na apresentação só o roteiro do capítulo. Eu não coloquei a matriz conceitual, nem os conceitos fundantes, tá? Então, vai ser só como que a gente pensou o roteiro do capítulo, ok? Então, eu já tinha dividido ele e alguma coisa de Olga já tinha aparecido, mas eu pensei em falar assim, apresentando o tema, falando em trabalhadoras e trabalhadores de saúde, gente que cuida de gente. E aí apresentar, dialogando com o gestor, com a gestora, sobre os desafios que envolvem a gestão do trabalho e da educação na saúde, discutindo a partir de situações vividas pela gestão. E aí eu tinha pensado em colocar alguns casos práticos vividos, tipo assim, eu vou só fazer um comentário, coisas que chamem a atenção, né, do leitor. Então, por exemplo, quando eu fui secretária em um determinado município, no meu segundo dia de trabalho, eu tomei posse no dia 1º junto com o prefeito, no segundo dia de trabalho tinha uma fila de 200 pessoas na porta da secretaria para se apresentar para o secretário, que era eu. E eu, que diabo esse povo está fazendo aqui, né? Mas eles tinham sido orientados a se apresentar porque eles eram encostados. Encostados é porque eles eram do campo político. Lembra que eu estava no interior do Nordeste, eles eram do campo político oposto ao prefeito anterior. E agora o prefeito que estava assumindo, que eu estava assumindo a gestão da saúde, eles eram do campo político. Então eles antes estavam encostados e agora estavam se apresentando para trabalhar. Isso, para quem é do Nordeste, é uma coisa muito concreta. E eu pensei em algumas coisas, tendo cuidado de fazer muito curta a narrativa, de ir chamando a atenção para coisas, às vezes, até inusitadas que aparecem, porque eu tive que atender naquele dia e conversar com 200 pessoas que eram encostadas e eu não queria mandar nenhum embora. Eu estou contando só porque isso foi uma experiência que me chamou muito a atenção. Lógico que não é a do cotidiano, mas tentar colocar algumas experiências. E a partir daí, nesse primeiro momento do capítulo, eu tinha colocado até as páginas que eu pensei, porque são 15 páginas, eu tentei dimensionar para o número de páginas, mas eu acho que isso depois com a editoria a gente conversa. Então, a complexidade da situação, os limites, a formação, a inserção, as disputas corporativas, tudo isso numa primeira abordagem, né? O atendimento, e também tinha pensado na Denise a visão dos usuários sobre quem neles trabalha, sobre o serviço de saúde e quem trabalha no serviço, para chamar a atenção da participação popular. Aí, na segunda parte,
eu pensei em falar da gestão do trabalho em saúde. Tudo tem que ser super enxuto, porque são 15, parece que de repente a gente tem que refletir todo o conteúdo que a gente construiu na saúde coletiva nos últimos 30 anos em 15 páginas, e aí eu concordo com o Fernando, como isso é um desafio. E aí a gente pensou da seguinte forma, né? Pensar na gestão do trabalho de uma forma objetiva, quem, quantos, como, onde. Eu já tinha pensado até no título das partes, mas depois a gente vai fazendo a adequação. E aí, nesse momento do capítulo, discutir sobre a necessidade da organização da gestão do trabalho e orientar a gestora, gestor, para ações, levantamentos e verificações. Então, eu estou chegando no município, como é que eu vou fazer? Bom, eu vou levantar a situação das trabalhadoras e trabalhadores por equipe, por categoria, quem, quantos, como é que eles entraram, como é que é a forma de contratação, né? Como é a carga horária, quer dizer, eu ou alguém da equipe, dependendo do porte do município. Tudo isso vai estar no contexto, tá? Como é que é a remuneração, existência ou não de carreira, lotação, registro profissional e se estão em atividade ou não. Que é aquilo que Charles falou da questão previdenciária. Quantos estão em licença, quantos estão em licença que já deveria ter sido transformada em aposentadoria por invalidez pelo período e pela inércia da gestão ficam. Então, eu tinha pensado que nesse levantamento, quantos estão cedidos, quantos estão cedidos formalmente, eu não sei se vocês já encontraram essa situação, e um monte que é cedido informalmente, que a gente vai descobrindo ao longo da gestão, que é um inferno. Me desculpe se eu usou a expressão desgraça, então eu posso usar a expressão inferno. Tem coisa que você vai descobrir no fim da gestão, por incrível que pareça, tem coisa que você só descobre, por mais que você tente, você só vai descobrir lá na frente. Então, esse levantamento, recomendar, para a gente saber quem são, quem é quem, o levantamento da legislação municipal pertinente, que eu acho que o gestor tem que levantar o que é que existe, ele, sua equipe, tudo depende de ser uma equipe, biquipe ou uma equipe de trabalho maior, mas isso tem que tentar achar, né? Levantar a situação previdenciária. Tem muito gestor que é punido porque não está pagando a previdência, então acho que é uma recomendação muito forte, assim, que verifique a situação, né, e a relação da folha de trabalho com a previdência, como são os espaços de negociação, se existem ou não, como é que a gestão dialoga com as corporações, se existe ou não ações voltadas para a saúde do trabalhador e a questão do dimensionamento. Onde é que tem suficiência de gente, onde é que tem insuficiência, para trazer a discussão do dimensionamento, embora as páginas não vão caber, mas pelo menos que ele pense, que o discurso de todo mundo das unidades é: não tem gente suficiente. E nem sempre isso é verdadeiro. Então, colocar isso no texto para que a gente possa, né, discutir. Pode passar o próximo. Aí, o terceiro momento do capítulo. Aí sim, tratar da educação na saúde e aí discutir os problemas de formação no setor saúde e que estratégias o SUS desenvolveu nos últimos anos, de forma sucinta também, para o enfrentamento da situação. E discutir a rede, também a rede de serviços de saúde no município, como um espaço de formação, como uma rede onde a gente vai receber estagiários, vai receber estudantes, vai receber residentes, ou seja, a rede como espaço que recebe o trabalhador formado, mas que também participa da formação. E aí falar da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e suas ferramentas, da UNASUS, do Pró-Residência, Telesaúde, Programa Mais Médicos e COAPs. Agora, tentar fazer isso em 4 páginas. Assim, isso é um desafio, porque aí a gente vai acabar que top fica, né, Fernanda? Aí vem a discussão. Como que a gente faz isso se tornar atraente num texto curto, né, e que faça parte do manual? Porque você já pensa, isso aqui cabe num livro, ou 10 livros, ou esse tipo de coisa. Próximo, né? Agora, eu tinha pensado nessa 4ª parte do texto, e talvez ele seja tirado porque faça parte do capítulo sobre específico sobre o gestor. É porque eu não tinha visto no texto e tinha sugerido uma parte onde a gente discutisse o próprio gestor como gerente e como trabalhador. E aí, o que seria isso? Eu acho que é um conteúdo super importante de dar, eu defendo que ele esteja, mas assim, é o diálogo com ele sobre o seu trabalho como gerente de uma equipe de trabalho.
como intermediador, como coordenador, como articulador da equipe com o ambiente externo da Secretaria de Saúde e também como gerente de uma equipe de trabalho, que é uma coisa que a gente vê assim de forma muito ampassã. Então, o que é um agrupamento de pessoas, o que é um grupo, o que é uma equipe, que é o estágio mais refinado, como que a gente constrói uma equipe de trabalho. Eu estudei muito isso quando eu fui gerente e quando eu fui secretária, porque eu não conseguia entender como é que mudanças muito sutis detonavam com a equipe e ela voltava a ser simplesmente um agrupamento de pessoas quando meses antes elas formavam uma equipe muito refinada. Então eu tinha pensado em colocar um pouco a provocação sobre isso e ao mesmo tempo falar do gestor como um trabalhador e como uma trabalhadora. Por quê? Porque o secretário, a secretária também adoece por conta das relações de trabalho. O secretário também precisa cuidar de si e da sua educação permanente. Então, essa parte eu já não sei se cabe aqui, mas a ideia era falar dele. Você que é gestor, gestora, você é gerente, mas você é um trabalhador também. E aí, como que a gente trabalha isso? E aí, no final, colocar as referências bibliográficas. Ok? Férias, discutir assim, você também precisa de tudo que a gente defende para os outros. A ideia era nesse sentido. Eu vou abrir só nessa parte, Cristina. Eu vou encaminhar que você escreva e mande para a gente, não precisa incluir no seu capítulo, para a gente fazer parte do mosaico para produzir esse ser gestor. Pode ser? Pode ser assim, que aí entra, não no setorizado, mas entra na grande introdução. Aí, se puder ampliar um pouquinho, assim, o que é autoridade, o que é autoritarismo também, o que faz as equipes de trabalho sofrerem, pode dar uma chegada nessa história, porque a gente tem gestores e gestores. A gente tem aquele gestor que eu vivi no COSENS Pernambuco, é um instante, já no debate, que era o motorista da ambulância, virou secretário. A concepção dele era que ele tinha que mandar em todo mundo. Então, eu acho que valia a pena a gente tentar colocar alguns elementos de gestão no campo da gestão estratégica de equipes de trabalho para tentar visualizar isso, se for possível. Acho que dá. O meu convite é para você escrever e aí mandar. Não precisa. Bom, pessoal, está aberto aí para considerações sobre tudo. Assim, ao final dessa meia hora de debate aí, a gente já vai servir o almoço, tá? Muito rápido. Na questão da apresentação da participação popular da Denise, eu acho o seguinte, eu acho que tem ênfase, acho que a ênfase ainda está muito grande. Nós repetimos essa questão da subordinação entre o governo federal, governos estaduais, governos municipais, a gente repete em todas as coisas, inclusive na participação popular. Então acho que tem muita coisa lá que é verticalizado, é o que ele tem que fazer, você tem que fazer isso, tem que fazer... Eu acho que tinha que dar um ênfase em coisas que ele pode construir no município dele para contribuir com esse processo. Um dos exemplos disso, que é uma discussão que nós estamos fazendo na nossa região, é essa questão de obrigatoriedade de conferência no primeiro ano de governo. E eu não sei quem inventou isso, porque isso, cada município tem uma lei que disciplina a Conferência Municipal de Saúde. Isso não é um regramento geral, não é? Então, esse tipo de coisa tem que estar debatido lá. A questão da parte da Fernanda, para ser muito rápido aqui, que nós temos um tempo exíguo, né? E acho que estamos bastante atrasados. Eu acho que a gente devia colocar algumas teses inovadoras nesse material. Isso é uma questão muito pessoal, me convenci ao longo destes anos de uma tese. Eu acho que a gente devia ter um instrumento legal que toda judicialização em saúde fosse feita para o governo federal. E o governo federal que distribua isso de acordo com o que tem de pactuação a nível do sistema de saúde. Eu estou convencido disso. Sabe por quê? Lugar nenhum